Bom, o presidente da Comissão do Meio Ambiente, Benedito Furtado, acho que fez colocações muito relevantes, muito importantes. Primeiramente, de que Santos é uma cidade rica, né, com orçamento municipal da ordem de 4 bilhões de reais, um pouco mais de 4 bilhões. Foi levantada também a questão das submoradias, né, 11 mil moradias. A gente pensar que são 4 pessoas em média por moradia, são 44 mil pessoas. Então, enfim, 10% da população da cidade. Então, esse projeto realmente do Parque Palafitas é muito bem-vindo. Infelizmente, os anos anteriores, nada foi investido em habitação, né? Chegamos a esse ponto. E, para dizer nada, enfim, se a gente for lá buscar, tem lá também algum valor, mas não suficiente para construir uma moradia sequer. Então, enfim, precisamos realmente, né, suprir esse déficit habitacional, que é um problema social, que impacta meio ambiente, turismo, educação, saúde, etc. Em grande parte, eu penso que os problemas têm muito a ver com educação ambiental, né, para além de políticas públicas, que são importantes. Acho que existe muita coisa no município, né? O poder público tem as suas ações, existem muitas entidades que têm as suas ações, mas eu penso que é muito pouco. A gente não vê um investimento em educação ambiental como a gente vê em outros empreendimentos, né? Na televisão, no jornal, na mídia. Existe um investimento significativo em algumas áreas, mas não em educação ambiental, por exemplo, né? Repito, existem muitas ações, mas não com um investimento proporcional à necessidade. Inclusive, nós temos 3 projetos aprovados no edital da época do Márcio Paulo, que está aqui, enquanto secretário do Meio Ambiente, do final de 2021, com resultado publicado em edital em janeiro de 2022. Então, já é mais de um ano de um resultado de edital publicado e continuamos aguardando, tentando o diálogo insistentemente, quando é que nós vamos assinar o termo de fomento e pôr em andamento esses projetos de educação ambiental. Repito, já aprovados e publicados em edital há mais de um ano. Foi também citado o plano municipal das mudanças climáticas que nós temos, que é muito importante, mas a gente não pode se contentar só com um plano, né? Precisamos das ações efetivas e concretas. Ao mesmo tempo, existe, por parte do governo, o fomento de um projeto que vai totalmente na contramão do que a gente precisa para as mudanças climáticas, né? Pensando em continuar uma falta de gestão de resíduos, pensando em não contemplar a maior fração, que são os orgânicos. Enfim, são vários equívocos que vão na contramão do que o plano aponta para a gente conter as mudanças climáticas. Acho que é muito importante também, esse tema acho que dialoga com o próximo tema, né, de arborização, porque a arborização, enfim, consegue segurar muito do impacto das chuvas, dos solos. Então, a gente tem realmente, como foi também falado, um problema de impermeabilização do solo. Então, precisamos rever não só plantio de árvores, agricultura urbana, mas rever até mobilidade na cidade, né, como muitas cidades fora, o centro já ser fechado para carros, né, e só ter ali pedestres e tal, e rever essa parte da impermeabilização do solo. E, para terminar agora a minha fala, quanto à Prodesan, né, que foi questionado se são suficientes as equipes, eu fiz aqui uma conta, né? Então, se são 4 equipes de 12 pessoas, são 48 pessoas. Pensando num salário aí médio de R$5.000, durante 12 meses, dá 2.880.000, arredondando para 3 milhões. Pensando que cada equipe tem ali um equipamento no valor de R$1 milhão, né? E também considerando que não é todo ano que você tem que comprar caminhão, trator, etc., mas considerando 1 milhão por equipe. São 4 milhões, mais 3 milhões, 7 milhões. O contrato com a Prodesan tem um valor de 17.558.000 e uns quebrados. Está aqui que passo para a mesa. Então, só para entender, né, como que é feito o investimento, esse contrato de 17 milhões e meio, como que ele é administrado, esse recurso cobre o quê, né, e o que impossibilita, então, que mais equipes sejam contempladas. Está aqui os 5 contratos que envolvem a questão de resíduos como um todo no município, e esse é um deles, da limpeza dos canais de drenagem. Obrigado.
Sim, meu nome é André Tomé, represento o Lixo Zero em Santos e Baixada Santista. Quero dizer inicialmente que tenho um enorme respeito por todos os servidores municipais, em especial aqui na nossa cidade, pela toda a competência. Quando a gente faz uma crítica, é sempre quando existe alguma política pública que ela vai na direção de privilegiar, muitas das vezes, um único grupo econômico sem um diálogo como deveria ser com a sociedade. Quanto ao Condema, que foi citado até pelo Bandini, presidente, quero dizer, da minha opinião, né, da minha visão como ex-conselheiro, né, junto com o Bandini, a gente foi conselheiro no biênio passado, ano retrasado, e me corrija se eu estiver errado, são cerca de 46 conselheiros, está certo esse número, né? 23 do Poder Público, 23 da sociedade, mas existem várias cadeiras cativas na sociedade e, enfim, associações que representam, muitas vezes, ali também grupos econômicos. Então, para vocês terem uma ideia, são apenas 5 vagas para a sociedade, para os ambientalistas que concorrem, né, que se inscrevem a cada 2 anos, a 5 entidades, e com um critério de eleição de quem se inscreveu primeiro está eleito, né? Então, se a gente não ficou sabendo, se você não acompanhou o Diário Oficial e não ficou sabendo, você perde a eleição, né? Mesmo nós, conselheiros, não fomos informados da publicação do edital. Então, eu faço uma sugestão, né? Como, por exemplo, é em Peruíbe, né? Há as inscrições e aí o conselho elege quem dos inscritos vão ser os próximos representantes da sociedade e que também a gente diminua esse número de cadeiras cativas e aumente o número de cadeiras de eleição, né? Com toda a transparência e uma maior oxigenação, né? Dos representantes do Condema. Eu também fiz o curso de cuidadores, não sei se foi a primeira ou segunda turma, mas ficou também uma vontade de fazer mais sobre isso e não sei se teve continuidade, não teve continuidade, eu não recebi mais nenhum comunicado. A colega disse que teve um grupo, enfim, tomara que tenha e dê continuidade mesmo. Perfeito, perfeito. Resgate-nos, resgatem as primeiras turmas. Voltando à arborização, que é esse tema agora, né, de segunda etapa, eu penso que a parte da fiação elétrica ela também tem ali uma influência na questão das podas. Lamentei muito quando foi passada a tubulação de gás e não se aproveitou para fazer o aterramento também, né, da parte da fiação elétrica, mas em algum momento isso precisa acontecer. Né? Acho que é um dos retratos do terceiro mundo o que a gente vê aqui na nossa cidade, a cidade rica, nobre, com 4 bilhões de orçamento anual. Né? Essa fiação, esse emaranhado de fios, em algum momento isso precisa ser resolvido. E acho que vai influenciar positivamente aí nas podas. Também, se não estou enganado, a lei permite, eu lembro de 3 espécies, formalmente na lei mesmo existem 3 espécies que têm ali a autorização, não sei se eu estou enganado quanto a isso, tinha? Perfeito. Remover algumas árvores, ficus elástica, ficus benjamina, ficus elástica e o espádua. Então eu estou invertendo aqui, eu confundi, então inverti, né? As proibidas eu estou aqui na lembrança como sendo as autorizadas. É autorizada, ela é proibida de plantar, mas você consegue ter uma facilidade de autorizar essa árvore. Perfeito. A minha sugestão, então, é que eu creio que essa lei pode ser aprimorada, né? Então, que ótimo que já houve esse avanço para 10 exemplares, né, arbóreos, ao invés de 5, mas muitas das vezes esses 10 plantados, eles demoram alguns anos para prestar o mesmo serviço ambiental, né, ecossistêmico que aquela única árvore fornecia, né, porque muitas vezes é plantada lá 10 tripinhas, né, até que aquilo realmente consiga prestar o mesmo serviço ambiental, captação aí de gases de efeito estufa, etc., demora alguns anos. Então, que a legislação ela amplie o tamanho, a dimensão, né, o diâmetro dessas árvores a serem
pensadas, que também tem ali claramente o local, ou que a SEMAN, no caso, determine, né, os locais prioritários. Para finalizar, eu tenho como referência a cidade de Campo Grande, acho que é a cidade mais arborizada do país, pelo menos é a informação que eu tive. Curitiba também uma referência quanto à agricultura urbana. E para finalizar, aproveitando a oportunidade, nós vamos também apresentar aqui na sexta-feira uma outra audiência pública que eu queria fazer um convite a todos os presentes. A gente conseguiu, depois de anos aí de lapidar um projeto para implantar o lixo zero numa escola municipal, e ter uma escola como um exemplo de gestão de resíduos, né, atrelando aí meio ambiente e a educação da primeira infância. A gente conseguiu recurso, a gente durante todo o ano passado implantamos esse projeto numa escola municipal aqui no Gonzaga, e no final do ano passado a gente conseguiu certificar como a primeira escola lixo zero do estado de São Paulo. Né, um feito que nos orgulha e que na sexta-feira agora, às 18 horas, aqui na Câmara, a gente vai partilhar, né, essa metodologia, os resultados alcançados e discutir como é que a gente pode expandir isso para outras escolas. Então, estão todos convidados e a participação, a presença da Comissão de Meio Ambiente é muito importante. Benedito Furtado, obrigado pela oportunidade.